Olá a todos, eu sou o professor Felipe Lopes e venho hoje aqui apresentar para vocês, junto com meu parceiro, ex-aluno e grande expert em ATP e ATP Draw, Eduardo Passo. Nós estamos aqui para apresentar hoje para vocês o episódio número 3 do quadro Presente Professor. E hoje a gente vai tratar aqui sobre a resposta dessa pergunta que intitula esse episódio, né, Eduardo? Como aprimorar e compatibilizar a simulação de rotinas models no ATP Draw 7.2, né, Eduardo? Assim, como você bem sabe, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, o último episódio aqui do Presente Professor teve uma repercussão espetacular, viu, Eduardo? O pessoal gostou bastante daquele tutorial de instalação do ATP Draw e conforme nós prometemos ainda naquela oportunidade, né, a gente falou que falaríamos em um outro momento sobre aquela famosa turbinada. Que tal apresentarmos aquele passo a passo para permitir que o ATP suporte simulação de modelos na Models mais complexos, né? Do ATP, né? Turbinada é um termo que a gente usa na brincadeira, obviamente, mas é realmente uma turbinada para permitir a simulação de condições mais elaboradas, quando você envolve muitos blocos Models. Inclusive, essa foi uma dificuldade que você teve no seu mestrado, não é isso, Eduardo? É isso mesmo, professor. Primeiramente, olá, gente que está assistindo. É sempre bom estar aqui de volta no canal FL Professor. Fiquei muito feliz com o professor Felipe do resultado que a gente obteve no vídeo passado sobre a instalação da versão 7.2 e, como prometido, a gente está voltando aqui para falar sobre as questões referentes a melhorar o funcionamento do ATP. E assim como o professor falou, exatamente, a gente vai explicar hoje metodologias que eu consegui pegar no decorrer do mestrado para conseguir permitir o ATP atuar em simulações que exijam uma maior quantidade de alocamento de memória e na simulação de circuitos, por exemplo, com um número de nós acima do normal, e também, por exemplo, de situações como uma simulação de um para-raio, alguns requisitos que devem estar setados nas configurações do compilador do ATP, que estão lá por trás, né, de tudo, para a gente conseguir obter sucesso aí nessas simulações. Maravilha, Eduardo. Inclusive, eu tive um problema recentemente com isso, né? A gente sabe que o ATP Draw, essa versão 7.2, está repleta de blocos funcionais Models. Na minha parte, por exemplo, eu tenho utilizado os blocos dos relés lá, então você encontra lá relés de sobrecorrente, relés de proteção de distância. Nos fóruns, né, existem vários exemplos com outros tipos de relés implementados, né? E recentemente, em uma das minhas aulas na disciplina de proteção aqui na Universidade Federal da Paraíba, né, eu montei um caso para os alunos, né? Tive que colocar mais de um relé de sobrecorrente e tive problema de alocação de memória, inclusive, né? Então eu falei para eles, não se preocupem não, eu estou prestes a postar lá um vídeo com o colega, o Eduardo Passo, que sabe tudo ali do ATP Draw, e a gente hoje vai tratar sobre isso, né? Mas não é só o problema, né, Eduardo? Pelo que a gente estava conversando também aqui antes de iniciarmos essa gravação, também tem um problema da compatibilidade, não é isso? Com outras versões do ATP Draw. Perfeito, professor. Acho que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui já passou por isso, que é, por exemplo, ao instalar a versão 7.2, e muita gente fala, né, que eu vou instalar a 7.2, mas aí ela não vai rodar os meus arquivos de versões anteriores. Então, é porque a gente precisa realizar uma configuração que permita o ATP simular esses arquivos de versões anteriores. Quando você faz essa simples modificação básica, tudo passa a funcionar bem, e é mais um dos detalhes que a gente vai estar apresentando aqui para a turma hoje, como resolver. Maravilha, maravilha. E o bacana é que essas explicações vão ser bem diretas, né? Assim, já me antecipando um pouco do que vamos mostrar aqui hoje, tem algumas configurações que até eu peço a compreensão dos nossos telespectadores, né? Assim, tem algumas coisas que a gente vai aumentar a capacidade, talvez alguns perguntem, mas por que você colocou esse ajuste, por que você colocou aquele outro ajuste? Acho que esse foi um trabalho de garimpagem sua, né, Eduardo, durante o mestrado, para buscar nos fóruns do ATP ali formas de dar essa turbinada, sobre a qual a gente vai falar hoje, e acaba que você mexe ali no compilador, que é algo que não é tão trivial para quem ainda é iniciante no ATP,
assustou um pouco isso. Às vezes você acha que não tem solução, o erro mais tem, né? Você vai mexer ali no compilador e vai acabar aumentando essa capacidade de simulação e compatibilizando, né? Então você vai mostrar hoje o pacote completo, não é isso? Beleza, então vamos deixar de papo, vamos direto ao que interessa. Então você já pode compartilhar a sua tela e vamos iniciar então a apresentação dessas soluções que vão responder a pergunta desse episódio 3, né? Como aprimorar e compatibilizar a simulação de rotinas models no ATP Draw 7.2. E antes de mais nada, não podemos esquecer, né? Pedir para o pessoal deixar o like, se inscrever no canal, né? Deixar o comentário lá se tiver sugestões. Sempre falo isso, né? Sempre uma grande satisfação estar aqui apresentando algum conteúdo que tenha utilidade para todos vocês. E hoje, mais uma vez, uma parceria, grande parceria aí do Eduardo Passos, lá do Laboratório de Proteção de Sistemas Elétricos da Universidade de Brasília. Vai lá, Eduardo, compartilha a tua tela e vamos direto ao que interessa. Bora. Beleza, Eduardo, já estou vendo aí a sua tela. Então me diga aí, você vai começar explicando o que exatamente? A parte de alocação de memória para aprimorar a capacidade de simulação, ou você vai mostrar primeiro a parte de compatibilidade, né? Ou seja, como compatibilizar rotinas, models de versões anteriores? O que é que você vai começar mostrando aí? Bom, professor Felipe, então, vamos começar compatibilizando o ATP para tanto capacitar simulações com sistemas mais complexos, com grande quantidade de nós, e também para ele conseguir rodar arquivos de versões anteriores, tá? Que comportem as funções models. E também sobre a simulação de para-raios. Para quem tiver um interesse, já vou deixar a dica também. Após isso, a gente vai criar um novo compilador mais robusto, que permite simulações com, por exemplo, maior alocação de memória. Mas, nesse caso, a ordem não altera o produto, tá? Você pode, caso a pessoa, usuário, pessoal que está assistindo aí, quiser começar pelo compilador, também não tem problema. Beleza? Eu acho que o pessoal vai optar a seguir aqui o seu passo a passo, né? Já fez sucesso no outro episódio. Eu acho que o mais adequado, certamente, é seguir o passo a passo que você vai fazer aqui. Mas, assim, só aproveitando a oportunidade, eu acho que isso vai responder, inclusive, algumas demandas que nós recebemos lá da instalação, né? De pessoas que, a princípio, estavam usando outras versões do ATP Draw e tiveram dificuldades nessa compatibilização. Então, para essas pessoas que tiveram algum problema, certamente essa é uma solução que pode ser útil, né? Perfeito. Beleza. Com certeza. Então vai em frente aí, eu vou deixar você à vontade aí para apresentar. Beleza. Bom, gente, o primeiro passo é vocês irem lá na pasta do ATP, tá? Em que estão os arquivos do ATP. Dentro da pasta do ATP vai ter uma pasta chamada Tools, ferramentas, né? Aí nessa pasta vocês vão abrir o ATP Launcher, tá? Dá 2 cliques, vou fechar aqui para limpar a visão. Bom, no ATP Launcher, o primeiro passo para você realizar a compatibilização é ir em Tools, certo? Aí clica em Settings e abre essa abazinha aqui de Startup, tá? Aqui em Startup a gente tem 7 abas de configurações que regem a maioria das funcionalidades da simulação no ATP, certo? Primeiro passo, seguindo a ordem aqui de 1 a 7, certo? Eu vou falar sobre 4 abas e a primeira dica que eu vou dar é caso você queira, por exemplo, simular o funcionamento de um para-raio, tá? Para realizar esse tipo de simulação, algumas configurações são necessárias. A primeira delas é aqui na primeira linha, quarta coluna, esse EP Stop, ele deve estar igual a 3, ok? Na quarta linha, primeira coluna, esse Xenolin 2, ele deve estar igual a 3, ok? Bom, isso aqui são as configurações referentes à primeira aba. Aí a gente já pula para a terceira aba com uma configuração adicional, também nesse processo de simulação de para-raios, por exemplo. Esse Max Zenó, na terceira linha, quinta coluna, ele deve estar igual a 200, ok? Perfeito. Seguindo para outra dica que eu vou passar para vocês, no caso justamente da ampliação da quantidade de nós que está sendo permitido ser simulado no seu sistema, tá?
venho com a configuração do Lean CRD. Tá? Em algum momento eu tive esse problema do limite de nós no sistema, com um sistema já com uma grande quantidade de nós, eu tive que ampliar. Qual o valor setar? Eu sempre coloco um valor muito grande, que aí eu nunca vou precisar atualizar ele novamente. Tá? Então, eu aconselho a vocês aqui na segunda linha, segunda coluna, parametrizarem com esse valor que está aqui, por exemplo, 200 mil. Ok? Eduardo, só um Aí, comentário, né? Só um comentário assim, desculpa a interrupção, mas eu lembro que quando tranquilo. nós fizemos o ajuste no meu ATP, né, eu te perguntei sobre esses valores e você foi me explicando que alguns valores você foi garimpando, né? A gente falou isso no início do vídeo e eu acho que vale a pena reforçar, né? Talvez você compartilhar um pouco aí da sua experiência sobre como você definiu esses valores, né? Perfeito. Cada simulação ela tem uma necessidade de um valor de configuração, certo? Então, qual é a minha premissa? Eu vou sempre parametrizar um valor muito acima do que eu costumo utilizar, mesmo para um caso de uma simulação robusta, por exemplo, para que eu não precise mais, em outra simulação, que eu venha aumentar aquele sistema, voltar e atualizar esse dado, por exemplo, essa parametrização. Entendo. A ideia é dar uma folga com base no que você encontrou nos fóruns aí, então você uma vez ajustado, às vezes você até está com uma capacidade maior do que a que você vai realmente precisar numa simulação mais simples, mas se você partir para algo mais elaborado, você já está apto a fazer essa simulação, não é isso? A ideia é essa, correto? Perfeito. Isso aqui, essa configuração, ela não vai aumentar a quantidade de processamento que vai ser oferecida para o ATP e nem aumentar o tempo de simulação. A única coisa que essa configuração vai influir é que o ATP ele vai ver uma quantidade de nós e vai permitir simular. Se esse dado estiver abaixo, ele vai ver que a simulação não está com uma quantidade de nós acima do permitido e não vai simular. Okay. Essa é a única diferença. Beleza, pode ir adiante. Bom, obrigado. Para finalizar essa questão da compatibilização, a gente vem aqui na sexta aba, tá? Aqui na quinta linha, quinta coluna. Quem tem um erro de compatibilização com versões anteriores, por exemplo, abrindo a 7.2 um arquivo de versão anterior que tem lá umas funções models e normalmente tende a dar erro. Quem acontece esse erro normalmente está com esse notab igual a 1, certo? Ou igual a 2. Aí o que você precisa fazer? Coloca igual a 0. E basicamente só esse detalhe já vai fazer o ATP 7.2 rodar todas as versões anteriores. É um ajuste simples, né? Mas que realmente, como as informações sobre o ATP são difíceis de serem encontradas, demora um pouco a gente encontrar. Então é normal a gente ter problemas com essa configuração, mas resolvido isso, vocês vão conseguir simular tranquilo e sem problemas, beleza? Maravilha. Aí, essa foi uma das demandas, viu, do vídeo de instalação do ATP, tá? Algumas pessoas que usavam outras versões, então fica o destaque aí para esse ajuste que você está indicando. Perfeito. Aí vocês vão em Save. Ok. Alguma dessas informações que eu extraí aqui foi de um material de dois engenheiros da BPA, a Bonneville Power Administration, foi o Gerald Lee e o Christian Goldsworth. Só para citar aqui as referências que me ajudaram a resolver alguns problemas, tá? Bem, agora vamos seguindo com o processo de aumento da capacidade do nosso compilador, né? Do ATP. Como é que eu consigo simular, por exemplo, uma simulação que a minha função delay necessite aplicar o delay em uma grande quantidade de amostras, por exemplo? Eu queria dar só um destaque, Eduardo, você me permite? Desculpa interromper mais uma vez, mas é porque eu acho que isso é importante para as pessoas que estão assistindo. Eu vou colocar aqui na edição do vídeo uma foto desse erro que acontece quando falta memória para alocar todas as parcelas de amostras e informações que você precisa para rodar os blocos módulos, né? É um erro que aparentemente não tem solução para quem não sabe dessas soluções que o Eduardo está apresentando hoje,
mas é porque o ATP simplesmente ele reclama de fato de memória. Então confiram aí, eu vou colocar aqui a foto para vocês. E aí o que acontece é o seguinte, a princípio se você debugar o seu programa, o seu modelo, o seu sistema, você não vai encontrar erros, né? Ou seja, é uma incapacidade de fato do programa alocar memória para aquelas informações que os blocos models, né, os blocos funcionais programados em linguagem models, requerem. Né? Então, assim, para quem não sabia ainda dessa solução, talvez tenha ficado amarrado nisso aí. E eu gosto muito desse destaque, né? Ou seja, é uma turbinada mesmo. Né? Você vai ampliar a capacidade de memória para permitir que todas aquelas células de memória possam garantir a simulação de todos os blocos que você utilizou. Né? E como eu falei, o Eduardo passou por isso. Ele fez um bloco muito complexo, funcional no mestrado dele, e foi daí que veio a ideia de dar essa turbinada. Tá? Mas era só um destaque mesmo, Eduardo, para que as pessoas entendam. Eu coloquei já a descrição do erro, que talvez outras pessoas já tenham vivenciado, e com essas alterações que ele vai apresentar agora, vocês vão conseguir resolver esse problema. Perfeito, professor. Ótimos comentários. Só para o pessoal ter uma noção, eu tive esse problema no mestrado e foi frustrante porque eu não achava nenhum local com a descrição do problema e a solução. E eu demorei cerca de meses para conseguir, depois de muita garimpagem, encontrar uma fonte que permitisse eu resolver esse problema. Eu estou trazendo isso aqui para vocês, só acredito que vai ser bem útil, assim como já foi para o professor Felipe e no meu mestrado, tá? Também. Aí então, vocês vão lá novamente na aba Tools e cliquem em Make TP Big Exe, .exe, tá? O que é isso, galera? É o compilador, tá? A gente vai construir um novo compilador com capacidades maiores do que o tradicionalmente utilizado e fica como default a partir do momento que você instala o ATP, ok? Pronto. Aí o primeiro passo que vocês vão fazer é marcar essa checkbox aqui de Change List Size, porque inicialmente ela, para usuários, ela fica sem estar marcada, tá? Quando você marca ela, é permitido você alterar cada uma dessas configurações, tá? Eduardo, o que são essas configurações? Então, para não demorar falando sobre todas elas, eu dou a referência de onde eu encontrei a descrição sobre o que elas são, tá? Que foram nos rulebooks, tá? Se eu não me engano, nos primeiros capítulos, todas essas informações são descritas, tá? São chamados de list sizes, tá? Cada um desses é responsável por amplificar alguma característica de simulação do compilador do ATP. Beleza? Para quem não sabe, o Rulebook, né, eu acho que vale a pena explicar. Né? O Rulebook é um documento, né, que traz detalhamentos sobre a teoria que está por trás do programa de simulação MTP. E nesse caso, em relação ao ATP, traz algumas informações, inclusive desses list size, né, ou seja, detalhes sobre também a parte de compilação dos casos. Correto, Eduardo? Correto. Perfeito, professor. Ele dá a descrição do que é cada um dessas configurações e permite você ter um entendimento melhor de onde você deve atacar para resolver o seu problema. Tá? Beleza. Eu acredito que o professor vai manter essa telazinha das configurações para vocês irem alterando um a um. Podem alterar um a um. Tá? E a partir desse momento que vocês alterarem todos, deixarem igual ao que está aqui na minha tela, vocês já poderão criar um novo compilador, tá? E Eduardo, qual foi o procedimento que você utilizou para identificar esses valores? Aquele mesmo procedimento que eu citei lá quando a gente estava nas configurações de startup. É justamente colocar uma configuração acima do necessário para aquela simulação que você quer rodar, que você está tendo problema,
mas que caso você venha realizar outra simulação que necessite de um aumento dessa capacidade, como você já deu uma folga boa, você não vai voltar a ter problemas, tá? Com a simulação. Isso não, como eu disse e recito agora, você não terá problemas de aumento de tempo de simulação porque o ajuste está alto, tá? Você vai permitir que o ATP simule simulações mais complexas. Apenas isso, tá? O aumento de tempo só vai ter relação com a simulação mais complexa. Com complexidade da simulação. Bom, ajustado todos essas boxes aqui, tá? Essas caixinhas, conforme está aqui, o próximo passo é bem simples. É só clicar aqui nessa opção Make, tá? Que basicamente ele vai construir um novo compilador. Ok? Vocês vão ver que vai aparecer essa telazinha e no final vai aparecer essa mensagem. mytpbig.excel was successfully created. Ou seja, ele está dizendo que foi criado com sucesso o seu compilador. Perfeito. Aí, clique em alguma tecla do teclado para fechar a janela. Pronto. Fechei. Beleza? Aí, como configuração final, vocês vêm aqui nessas options da interface inicial do ATP Launcher e deixa marcado Close Window at End, Delete Temporary Files, ok? E Use User Compiler TPBig. Se você ainda não gerou nenhuma vez o novo compilador, vocês vão perceber que essa opção não está disponível para você marcar checkbox. Ela só se torna disponível depois que você constrói pela primeira vez um novo compilador, tá? E Eduardo, se mesmo que com essas configurações eu venha a ter um problema de simulação, você pode colocar no comentário que a gente responde com a solução em relação ao MakeTPBig, tá? Mas eu acredito que essas configurações que eu passei, elas já estão bem completas no sentido de que até hoje eu ainda não vi um sistema que chegasse perto de atingir esses limites, tá? Então eu acredito que resolve o problema já de praticamente todos. Se porventura alguém vinha ter algum problema, pode falar no comentário que a gente vai resolver sem problemas. Com Beleza? certeza, vai ser uma grande satisfação ajudar, assim como foi no episódio 2 aqui do Presente Professor, né? A gente está aqui para tentar ajudar mesmo, né? Eu acho assim, tem um outro destaque também que eu gostaria de deixar aqui nesse final de apresentação, né? Que é o seguinte: talvez as pessoas que estejam assistindo esse vídeo estejam pensando, mas isso é uma realidade muito distante, eu costumo usar modelos muito simples nos meus estudos, né? A gente realmente sabe, né, que assim, nós sabemos que a depender do nível de estudo, de aplicação para o qual você está aplicando o ATP, pode ser que você só precise simular sistemas pequenos, de pequeno porte. Mas volto a dizer, nós estamos falando ali também da capacidade de memória para a simulação de blocos funcionais programados na linguagem Models. Então é como eu falei, o exemplo que eu reportei para vocês mais cedo, inclusive coloquei a tela do erro para vocês, é um exemplo em que eu tive que colocar, por exemplo, apenas 3 relés de sobrecorrente em um sistema radial pequeno. Então vejam, não é um problema muito grande, não é um problema tão longe da realidade das pessoas e dos usuários e usuárias do ATP Draw 7.2, né? Então eu acho que essas informações que o Eduardo passou são muito importantes e assim, mesmo aqueles que estejam pensando, isso está distante da minha realidade, eu acho que vale a pena você acompanhar aqui o vídeo do passo a passo, né? Ver os ajustes em cada campo daqueles, ajustar, e aí futuramente, se você precisar simular algo mais complexo, você sequer vai sentir que tinha esse problema originalmente, tá certo? Mas beleza, Eduardo, boas explicações, tá bom? Beleza, Eduardo, então muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no canal FL Professor, nesse episódio 3 do quadro Presente Professor. Eu fico realmente muito feliz de ver você se especializando cada vez mais nas questões associadas do ATP Draw, especialmente nessa versão 7.2 que você nos apresentou recentemente. E tenho certeza que você tem colaborado bastante também aí nos fóruns, em âmbito mundial, inclusive, né? A gente tem visto suas contribuições nesse sentido, então
eu deixo aqui o meu muito obrigado, tá certo? E pode ter certeza que essa agora foi a segunda participação de outras várias que eu espero ter aqui junto contigo, aqui no nosso canal, tá bom? Beleza, professor. Volto a dizer que tudo isso que eu aprendi foi graças às suas ótimas orientações durante o decorrer do mestrado. O senhor sempre me encaminhou com a direção correta. E dizer também que estou muito feliz de conseguir contribuir aí com a turma que vem trabalhando com ATP, com a repercussão do canal FL Professor. Acredito que o senhor é um grande facilitador da sociedade brasileira no sentido da engenharia, tá? E é isso. Pedir ao pessoal aí, não esqueçam do joinha e de ativar o sininho, tá? Isso aí não pode esquecer não. Inclusive eu vou reforçar, pessoal, se vocês acharam que esse vídeo também foi de utilidade para vocês, né? Vai ser útil para vocês, se vocês gostaram, então peço apoio mesmo, que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos e amigas. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar outras pessoas da nossa área que utilizam o ATP e o ATP Draw, então fico muito agradecido pelo apoio de sempre. A repercussão foi muito boa do episódio 2 e eu espero que esse episódio 3 seja tão útil quanto foi o anterior. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, especialmente aqueles que trabalham com modelos mais complexos, tá certo? Então, pessoal, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. E até a próxima. Eduardo, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, gente.